Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Este é o sétimo e último vídeo do tópico 2 do curso de Computação para Engenharia sobre variáveis e atribuição. Para finalizar, então, este tópico, a gente vai ver aqui um exemplo um pouquinho maior dos conceitos que a gente apresentou ao longo dos vídeos anteriores. Bem, então, temos o seguinte problema. Eu quero construir um programa que lê dois números inteiros digitados no teclado, calcula e imprime a média desses dois números no terminal, na tela do terminal, do Linux ou do prompt de comando. Bem, antes de sair escrevendo código, e isso é uma dica que é fundamental e vale para todos os demais problemas que vocês se depararem, problemas de programação, é importante a gente tentar parar um pouquinho e pensar nas etapas do algoritmo para solucionar esse problema. A gente pode organizar em termos de operações esse algoritmo nessa sequência, portanto, de atividades, de ações. Se eu quero calcular a média entre dois números, a primeira tarefa que eu devo realizar é ler o valor desses dois números. No caso, o problema pede para que você leia essa informação a partir do teclado. Então, eu tenho que ler do teclado a informação para o primeiro número que eu vou associar a uma variável A. Depois, eu tenho que ler do teclado o segundo número que eu vou associar à variável B. Tendo agora os dois valores armazenados nas duas variáveis, aí sim eu posso calcular minha média. Calculei essa média e esse resultado está também guardado em alguma variável, algum espaço de armazenamento, eu pego e imprimo o conteúdo desse resultado da média. Com esses 4 passos, eu completo o algoritmo e assim chego à solução desse meu problema. Muito bem. E em C++, como é que fica a implementação desse algoritmo? Fica como o código aí do slide mostra para vocês. Eu tenho então que usar o conceito de variáveis que a gente aprendeu nesse tópico. Então a primeira etapa é eu fazer um processo de declaração das variáveis, né? Colocar um comando para fazer a declaração das variáveis que vão ser necessárias para resolver o problema. No caso aqui as variáveis são A, B e C, que é a variável que vai armazenar o resultado do cálculo da média. Depois disso, eu tenho que fazer a operação de leitura, de entrada de dados. Nós não estudamos ainda com detalhe o conceito de entrada e leitura de dados a partir do teclado, né, a leitura a partir da entrada padrão, mas vamos, por enquanto, assimilar e entender que se eu quero fazer a leitura de um valor do teclado, primeiro, a variável que representa o teclado, ou o que a gente muitas vezes chama de entrada padrão, em desenvolvimento de software, falar que vai capturar alguma coisa da entrada padrão, a variável que representa em C++ a entrada padrão é essa variável já pré-definida que vem carregada da biblioteca IOStream, que é a variável cin. Aí, muito bem, então eu vou fazer um processo de extração, de leitura a partir do teclado. Então, o operador de leitura é esse operador aqui, formado por dois sinais de maior, um ao lado do outro. Então, com essa expressão aqui, com esse comando em que eu indico teclado, leitura e variável de destino, eu estou fazendo o comando de que o programa leia algum valor que o meu usuário vá digitar pelo teclado e armazene na variável A.
Então, dessa maneira, estou fazendo a leitura de um valor da entrada e guardando em A. Repito, né, o mesmo tipo de comando e vou fazer a leitura de um segundo valor do teclado e esse valor vai ser guardado na variável B. Aí, a leitura do valor se interrompe, né, ela se encerra assim que o usuário digita o número no teclado e dá Enter. Muito bem. A operação de impressão, a gente também já falou brevemente em alguns exemplos anteriores. Esse é o operador de impressão. A variável cout é a variável pré-definida que vem, né, carregada da biblioteca IOStream e que representa a saída padrão, ou seja, em escrita de valores, caracteres no terminal. Então, nessa parte aqui, eu fiz a interface com o usuário do programa, com os comandos para capturar, fazer a leitura de dois valores a partir do teclado e armazená-los nas variáveis A e B, respectivamente. Agora a gente vai explorar o conceito de expressões aritméticas, que a gente estudou também nesse tópico. Eu vou montar a expressão que está aí à direita, na qual eu faço a soma dos valores das duas variáveis e o resultado dessa soma, avaliado aqui na expressão entre parênteses, sofre um processo de divisão, por 2 aqui no caso. Então veja, como as duas variáveis são inteiras, A mais B, A e B são inteiros, a soma desses dois inteiros dá um valor inteiro, e eu estou dividindo também por um número inteiro, que é o 2. Portanto, é uma operação de divisão inteira, cujo resultado vai ser atribuído para a variável C. Então, a variável C vai armazenar meu resultado, e aí, para finalizar o programa, eu imprimo o conteúdo da variável C. Faço a impressão, primeiro de uma mensagem, digamos assim, para dar uma interface mais amigável aqui para o usuário, informando de que, né, o texto, a média é, dando um espaço e imprimindo em seguida o valor contido na variável C, e em seguida também a gente imprime o comando aqui que solicita que a frase termine com uma quebra de linha. Essa variávelzinha IndL também é uma variável pré-definida já carregada da biblioteca IOStream, e a gente vai falar dela com mais propriedade, mais calma no tópico seguinte. Então, muito bem, com esse código aqui eu faço a implementação do algoritmo de cálculo da média de dois valores. Vamos agora compilar e executar esse código no ambiente dev C++. Eu já estou aqui com o arquivo media.cpp, que vocês têm disponível aí na página do curso para poder baixar e executar na máquina de vocês. Ele já está aqui aberto na minha máquina Windows. Vamos fazer o processo de compilação, bem simples, né? Aqui, botãozinho na interface gráfica ou pelo atalho F9. Vamos ver, demora um pouquinho porque eu estou executando em ambiente virtualizado aqui e com software de gravação também trabalhando, né? Então fica pesado. Compilação correu com sucesso, sem erros. Aqui temos o registro do compilador. E agora aqui de dentro do Dev C++ eu posso executar também pela tecla F10 ou aqui pela interface. Então agora a gente abriu o terminal. Eu estou com o programa justamente em execução e bloqueado, aguardando a leitura de um valor do teclado, que é, né, o que a gente vê aqui na linha 9 do programa, do código fonte associado a esse programa, que eu tenho, né, a operação de leitura do teclado da entrada padrão. Então, enquanto eu não digitar nada aqui e der Enter, o programa vai ficar bloqueado aguardando que isso aconteça. Vamos digitar aqui um valor, 12, Enter. Agora a gente está no segundo valor, em que o programa
em execução está bloqueado, aguardando a leitura do teclado de um outro valor referente a essa linha de comando 12 aqui do código-fonte. Vou digitar, por exemplo, 57, Enter, e aí o programa finalmente calcula a média e, através do cálculo dessa expressão, atribuindo o valor para a variável C, e mostra o resultado na saída padrão aqui na tela do nosso terminal. Então, a execução feita com sucesso deste exemplo que englobou aí os conceitos de variáveis, declaração de algumas variáveis e operação de atribuição com uma expressão com operadores aritméticos. Então, vamos ficando por aqui nesse tópico. Tópico 2 está se encerrando então agora nesse vídeo. Falamos de variáveis, conceito fundamental para programação de computadores, a operação de atribuição entre variáveis e expressões que são avaliadas e que se atribui os resultados dessas expressões para alguma variável de escolha. E no próximo tópico, no tópico 3, a gente vai falar de outro conceito importantíssimo para finalmente a gente ter condições, digamos assim, de escrever os primeiros algoritmos mais básicos ali por completo, que é o conceito de entrada e saída de dados. Então, ficamos por aqui e até mais no próximo tópico.